Este vídeo é para quem vai usar fraldas recém-nascido logo à nascença, porque vais ter de preparar para a mudança de tamanhos de recém-nascido para tamanho único. Portanto, se não vais usar fraldas de tamanho recém-nascido, podes ignorar este vídeo completamente. Neste vídeo vou-te explicar os sinais que tens de estar atento para saber que tens de mudar de tamanho, como é que tu podes preparar o teu estoque de forma a maximizar ao máximo os tamanhos recém-nascido e como começar com fraldas de tamanho único que vão servir mais cedo ao teu bebê. Vou tentar fazer este vídeo em 2 ou 3 partes, que é, primeiro, como é que tu te preparas para os tamanhos únicos, como é que não deixas de ter fraldas de um dia para o outro e como é que já estás pronto para usar tamanhos únicos. Então, como é que te preparas? O que é que acontece com as fraldas de tamanho recém-nascido? Temos fraldas de tamanho recém-nascido pequenininhas, este é o caso da Pupin, e temos fraldas de recém-nascido que são maiores, como esta capa aqui, que é da Thirsties. Esta começa a servir mais tarde e esta começa a servir mais cedo. Dependendo do teu objetivo, escolhes por uma ou por outra. Uma das formas de saberes qual é que tu optas é pelo peso esperado do teu bebê quando ele vai nascer. Mas mesmo assim é uma lotaria porque nunca sabes quando o bebê nasce, nem nunca tens a certeza qual é o peso que vai ter. A minha filha era expectável ter 3 e muitos e teve 4 e poucos, ou seja, era uma diferença de peso grande, onde eu podia ter optado por tamanhos únicos que começam a servir mais cedo. Mas não o fiz porque eu queria fazer muitos vídeos e queria experimentar e mostrar-te como é que se usam fraldas de tamanho recém-nascido. Então, como é que nós nos preparamos? É tendo fraldas de tamanho recém-nascido mais grandes, mas que estejam dentro do intervalo de peso do bebê. Ou seja, esta aqui é pequenininha e esta vai deixar de servir mais cedo. Temos o caso da Thirsties, é uma fralda tudo em um que tem 2 tamanhitos, ou seja, vai servir durante algum tempo e nós conseguimos usá-la quase até aos 5,5 kg. Esta fralda é fixe. Temos fraldas como esta, começam a servir um bocadinho mais tarde, mas que temos molas e elas diminuem em altura. E conforme o absorvente que usares por dentro, podes usá-la mais tempo. Eu usei esta capa muito tempo, mesmo depois de usar tamanhos únicos. Como é que eu me preparei? Tinha predobradas, ajustadas e musselinas. Ou seja, estas capas, que são de tamanho recém-nascido, com musselinas ou predobradas, conseguimos usá-la durante muito tempo para termos tempo de fazer a transição para o tamanho único sem estarmos com stress. Ou seja, temos sempre fraldas para usar. Mais exemplos. Temos esta ajustada. Esta ajustada é da Popolini, chama-se Snap to Fit, Mini Snap, e ela dobra em altura assim, este absorvente tiras daqui e ela fecha pequenininha, ou seja, eu consigo usar esta durante muito tempo, desde que nasce até que ela fica já assim. Sinais de que temos mesmo de passar para os tamanhos seguintes é que os velcros já não apertam na perna, ou seja, imagina esta fralda, eu usei esta durante bastante tempo. A fralda ajustada era mini, deixou de servir, mas a capa continuou a usar. Quando nós colocamos os velcros, e esta zona do velcro começa já a tocar na perna e a magoar, ou seja, já não temos espaço para a perna, está na altura de deixarmos de usar esta capa e passar para tamanhos únicos. O mesmo acontece, por exemplo, com esta fralda da Pupin. Ela tem assim o velcro, isto já nos fica aqui, esta parte começa a roçar na perna, começa a fazer ferida, já não vamos conseguir usar mais tempo. E este tipo de capas, ou assim, já basicamente deixa de apertar. O exemplo das molas, temos as molas, né? Esta capa é da Bebê-Bu, é uma marca do México, e eu usei com musselinas predobradas e ajustadas durante muito tempo. Quando é que eu deixei de usar? Quando eu cheguei a esta última mola lateral e já não dava mais. Ou seja, já me apertava a perna da bebê nesta última mola, é sinal de que temos de passar para o tamanho seguinte. Outros sinais que são alturas de mudar de tamanho é a absorção. Como as fraldas de recém-nascido são pequenas, temos a absorção bastante limitada, ou seja, quando ela já nos fica sem capacidade de absorção, fica toda encharcada, mesmo colocando aqui um toalhete para reforçar, já não dá mais em termos de absorção, não vale a pena estarmos a forçar, ou usamos em alturas de pouco tempo, que era o que eu fazia enquanto elas serviram, usei-as sempre até ao fim, até já não dar mais, usava em espaços de pouco tempo,
porque já está, não tinha absorção suficiente para a menina usar a fralda durante, imagina, 3 horas, usava só durante 1 hora e usava uma fralda de tamanho único. Portanto, os sinais são, já não apertam bem, não ajustam bem e já não temos absorção suficiente. Então aí fazemos a transição para os tamanhos únicos. Como é que tentamos atrasar ao máximo? É tendo fraldas de recém-nascido que sejam grandes. Normalmente as capas com musselinas ajustadas duram mais tempo do que este tipo de fraldas assim. E tendo ajustadas como estas, que conseguimos ajustar o tamanho durante mais tempo, mesmo para um bebê pequeno ou um bebê já com mais de 5, 6 kg. Eu usei esta fralda até ela ter a volta de 6,5 kg e usávamos durante a noite reforçada. Foi uma excelente fralda. E pronto, há muitas fraldas, há muitas marcas, é só mesmo uma questão de veres algo que tu gostes. Como é que se faz então a transição? Estas vão deixando de servir e nós vamos começando pelas fraldas tamanho único que começam a servir mais cedo. Nós temos outro vídeo a falar sobre fraldas tamanho único que servem cedo. Estas são algumas. Temos aqui uma mamá koala que se eu fechasse toda, ela começa a servir mais cedo porque temos aqui o fecho sobreposto, ou seja, nós conseguimos fechar muito bem de um lado e fechar do outro e apertar muito bem na pernoca, como era óbvio, teríamos de apertar em altura. O mesmo acontece com esta Thirsties. Esta foi uma das que nós usámos logo em tamanho recém-nascido, quando ela tinha a volta de 4 kg e usávamos assim como ela está. Ainda hoje, com 8 meses, continuamos a usá-la toda fechada em altura. A diferença é que nós usávamos isto assim, está bem? Temos aqui uma barriguita pequenina, agora já não temos uma barriguita pequenina, temos uma barriguinha maior, mas a forma em que esta fralda senta serve mesmo a bebês pequeninos. O mesmo acontece com esta da Petite Crown. Temos molas todas abertas, mas para um bebê recém-nascido fechamos todas, não, que ainda temos aqui uma. Fecharíamos tudo em altura para um bebê recém-nascido. Consegues ver aqui o tamanho da pernita? Se é que temos uma pernita aqui pequenininha, ela toda fechada com molas de sobreposição, nós conseguimos com que a fralda assente muito bem num bebê recém-nascido. Não é um bebê recém-nascido, um bebê que já está a fazer a transição para o tamanho único. E mesmo esta é outra Thirsties, é outro modelo da fralda, mas pronto. Em resumo, se nós tivermos fraldas que começam a servir à volta dos 4 kg, conseguirmos ir fazendo a transição devagar, deixando os tamanhos do recém-nascido e ir comprando os tamanhos únicos aos poucos, até construirmos um estoque completo com a volta idealmente de 36 fraldas. Podes ter menos, mas o ideal é termos 36 fraldas, que é para poderes fazer uma rotação tranquila. E eu até gosto de ter 36 fraldas a uso normal e ter umas 5 ou 7 para a noite, porque assim temos fraldas que secam. As fraldas para a noite demoram muito tempo a secar, então temos fraldas para usar durante o dia tranquilamente, sem stress elas estarem a secar e lavar, e temos também um estoque noturno de 5 ou 7 fraldas e temos fraldas sempre prontinhas. Portanto, já sabes quais são as dicas para fazer a tua transição dos tamanhos de recém-nascido ao tamanho único e como te preparares para esse momento. Se tiveres alguma dúvida, se precisares de ajuda a escolher as fraldas, podem não ser estas que estão aqui, fala connosco para te ajudarmos, para que uses as fraldas de forma fácil e que sirvam ao teu bebê. Porque se não servir ao teu bebê, vais ter fugas e não queremos fugas. Queremos fraldas que assentem muito bem nos bebês para evitarmos as fugas e que sejam fáceis de usar.